galerinha do programa Ministrar. Hoje estamos aqui no estúdio, hoje eu não estou na rua, estou no estúdio aqui com você, ligadinho, já agradecendo a audiência aqui do programa Ministrar. E hoje estou aqui com o pastor Douglas Bortoni, da Igreja Metodista aqui de Pouso Alegre, que vai bater um papo legal com a gente aqui, né, pastor? Amém, isso mesmo. É uma alegria a gente retornar aqui ao programa Ministrar e também compartilhar um pouco com você a respeito de um assunto tão importante a qual nós vamos conversar aqui nessa tarde, nessa noite, você que está nos assistindo aí, né, na sua casa. É isso aí, o tema hoje que vamos discutir um pouquinho com vocês aí é a igreja, né, pastor? A importância da igreja na comunidade, a igreja como agente social. Hoje nós vemos a necessidade do povo brasileiro, né? Não somente espiritual, mas ali a carne, a alimentação, o vestuário. E a gente vê o quanto hoje a população está perecendo, né? A gente está numa situação difícil no Brasil e o quanto a igreja tem sido importante, né? Eu creio que a igreja, enquanto instituição, enquanto corpo de Cristo, ela exerce um papel muito importante na nossa cidade, na nossa sociedade, né? Eu uma vez ouvi uma frase, eu achei muito interessante, que diz que se ainda existe alguma situação de miséria, de pobreza, de violência, o reino de Deus ainda está em construção, né? Porque o reino de Deus ele vem para superar todas essas coisas. E à medida que a gente vai caminhando e vai entendendo o propósito, o valor do reino de Deus, nós vamos superando, né, e o reino de Deus vai sendo construído aí a cada dia na nossa cidade, né, principalmente no nosso contexto hoje de Pouso Alegre. Se a gente olhar a igreja como um agente de transformação, nós vamos ver a nossa cidade sendo transformada dia após dia, né, porque a igreja é esse ambiente, né, essa promotora de transformação. E a população hoje está carente muito de amor, né, pastor? A gente vê tantas coisas acontecendo, guerras, brigas, assassinatos, e a gente vê que isso, quando a gente começa a buscar um pouco da cultura, da realidade daquela pessoa que cometeu tal coisa, de ver assim, o quanto que faltou amor dentro da casa dele, como ele faltou crescer num lar de amor, né? E a igreja tem transmitido isso para as pessoas, né? Eu acho que o papel da igreja é expressar esse amor qual Jesus, né, manifestou na cruz. Acho que a igreja, ela se torna a expressão do reino de Deus quando ela anuncia essa esperança que foi conquistada na cruz do Calvário, né? Quando Jesus morreu na cruz para nós, para nos salvar, nos libertar, ele morreu também para trazer esse anúncio, essa esperança. Então a igreja, ela se torna essa expressão do reino de Deus quando ela anuncia essa esperança para as pessoas lá fora, quando ela compartilha esse amor, né? As pessoas hoje, elas estão carentes de relacionamentos, né? Porque nós, como seres humanos, somos feitos para nos relacionar. E lá fora, no mundo, a gente vê que cada dia que passa, as pessoas estão tão imersas, talvez no mundo digital ou em qualquer outra circunstância, que elas perdem esse contato físico, né? E o nosso papel como igreja é se relacionar, é priorizar esses relacionamentos para que o reino de Deus seja manifestado e principalmente, né, que através dessa unidade a gente possa ver a glória de Deus se manifestando aí na nossa cidade. E é até interessante que o senhor falou sobre esse mundo digital que nós estamos vivendo hoje, né? Porque a gente vê dentro da própria casa, a mãe tá às vezes na cozinha sentada no celular, o filho no quarto, o pai na sala, e muitas das vezes a gente vê o pai pedir algo pro filho, mandando ele pro WhatsApp, né? Dentro da própria casa. E a gente tem visto muito isso mesmo. Eu falo assim, o Facebook é uma ferramenta muito boa para igual a gente teve um estudo na nossa igreja esses tempos atrás, onde o pastor ele mostrou pra gente, né, que a internet, quando é usada como uma ferramenta boa, uma ferramenta correta, ela abençoa muitas vidas, mas hoje ela tem destruído muitos lares, né? Usando de mau jeito, e muita família tem, muito pai, muito filho, tem deixado de conviver ali entre famílias para estar na mídia, né? Para estar na internet e muitas outras coisas. Justamente, eu acho que todo o problema e toda a questão disso tudo está como a gente usa, né? E principalmente como se orienta.
A gente gasta muito mais tempo hoje passando na frente de um celular ou na frente de um computador do que se relacionando com as pessoas, né? E a gente não tem carência de um relacionamento virtual, a gente tem carência de um relacionamento pessoal. Talvez agora eu não sinta essa necessidade, mas posteriormente a consequência da falta desse relacionamento pessoal, desse contato físico, vai gerar talvez uma consequência muito pior, né? E não sei afirmar e não poderia nem afirmar, mas eu creio que uma das consequências de tantas coisas que a gente vê hoje na vida humana, como por exemplo depressão e situações que vêm da própria alma, a gente percebe que é falta também desse relacionamento pessoal. Quanto mais eu fico imerso no mundo onde não tem esse contato físico, mais probabilidade eu vou ter de ter dificuldades, né, futuramente na minha vida pessoal, profissional, em relação a casamento e todas as outras áreas da nossa vida como um todo, né? E a gente vê isso desde a infância, né? Eu sou professora, eu falo muito para meus alunos, gente, larga um pouco o celular, larga um pouco o computador, vai brincar, vai jogar bola na rua, vai andar de bicicleta. E até foi interessante, uns anos atrás, a gente estava passando por uma cidadezinha pequena e até tinha um amigo nosso que cresceu também na cidade pequena. A gente falou assim, gente, a cidade está vazia. Antigamente, quando não existia o WhatsApp, se você quisesse encontrar uma pessoa nos bancos da praça, da cidade. Isso, você tinha que ir pra rua para encontrar o... Nossa, vou ver se meu colega tá bem. Você tinha que ir lá na rua e ali você já encontrava com um, com dois. Tinha esse calor humano, né? Hoje em dia a gente não se vê isso. Eu acho que é por isso que o amor tem se esfriado bastante. Há esse ato, né, entre o relacionamento pessoal, né, entre eu e a pessoa. E a gente tem falado aqui, né, sobre como a igreja ela pode agir, quais são as contribuições da igreja para a cidade. Eu acho que isso também pode ter uma contribuição da igreja. A igreja, como uma agente de transformação no local onde a gente está inserido e na nossa cidade, ela precisa trazer essa orientação, né? Ela precisa trazer essa reflexão à tona para que a gente não se perca naquilo que é princípio, naquilo que é essencial para a nossa vida. E se a gente vê a igreja então como essa agente de transformação, acho que a gente precisa sempre pensar, né? Sempre colocar isso, essa discussão em debate, para que a gente possa crescer nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa própria casa, né? Mas isso é bacana. E trabalhar isso muito com os jovens, né? Hoje a igreja, ela, graças a Deus, ela está enchendo de jovens. Hoje a gente vê muito mais jovem buscando, né, esse amor de Deus do que os próprios adultos, né? E a gente tem visto muita televisão. O senhor até falou sobre a depressão, é o mal, né, do século hoje, a depressão, a ansiedade, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? Então nós, como igreja, devemos mudar essa geração. Eu acho que ainda dá tempo, né, pastor? Com certeza, eu acho que quando a gente reconhece, quando a gente procura a saber o que fazer, o que está acontecendo, a gente faz a leitura de todo um contexto, a gente consegue identificar e ali começar a ter uma nova ação, ou seja, começar a ter atitudes diferentes, né? Até a palavra própria nos mostra, né? Deus nos dá sementes. E às vezes nós reclamamos da nossa colheita, mas não experimentamos trocar a semente, não experimentamos plantar diferente. Deus tem dado sementes, né? Se a gente aproveitar a semente que Deus tem nos dado para plantar algo diferente, com certeza amanhã a nossa colheita também vai ser diferente. Então, que nós possamos reavaliar algumas questões no hoje, para que amanhã a gente possa colher frutos, né, de bênçãos aí na nossa vida, na nossa casa e onde a gente estiver. E o ser humano ele tem que ter consciência também que tudo aquilo que você planta a gente colhe, né? Às vezes as pessoas passam por certas tribulações, certos problemas, mas ele não enxerga lá atrás, né, a semente que ele plantou. A semente que nós plantamos, né? E muitas vezes nós colocamos até, não, mas por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Quando na verdade a gente está apenas colhendo aquilo que um dia o Senhor falou, olha, não faça, não vá por esse caminho, aquilo que um dia Deus já orientou, né? Então Deus nos dá a oportunidade da gente plantar, né? Deus ele é tão bom, né,
que dá a oportunidade de a gente plantar o que a gente quiser, mas Deus também ele é tão justo que ele nos faz colher tudo aquilo que nós plantamos. E toda colheita também tem o seu tempo, né? Você não vai plantar um pé de laranja hoje, amanhã você já tem o fruto, laranja, né? Não, tudo isso tem um tempo. Então, às vezes você passa numa situação, não, mas eu tô vendo tudo certinho hoje, mas você tá colhendo aquela colheita ali de trás, aquela plantação de trás. Você vai chegar a colher esse fruto bom. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Tem o seu tempo, né? Assim como a planta natural, ela tem o seu tempo de regar, né? O seu tempo de germinar, o seu tempo. Todo o nosso fruto também tem o seu tempo certo. A própria palavra já diz, né? Para nós que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Ou seja, tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem um tempo determinado, né? Há tempo de chorar, mas também haverá o tempo de se alegrar, né? E a própria palavra no Salmo 126 diz, né? Aquele que sai andando e chorando, ele voltará, né? Alegre, feliz, com seus feixes cheios, né? E regozijando e se alegrando no Senhor, porque a colheita foi extraordinária. Mas é isso aí, é uma lição abençoada para vocês aí, pessoal. A gente vai dar um breve intervalo aí, vocês vão ver um pouquinho dos eventos que vai estar rolando aí na nossa região por esses tempos. Logo, logo a gente volta para falar um pouquinho mais desse trabalho aí da igreja na comunidade. E o pastor vai falar um pouquinho aí da igreja metodista pra gente. Com vocês aí, pessoal. Como eu falei, estamos aqui com o pastor Douglas Bortoni e falando um pouco sobre a igreja, né? Sobre a igreja na comunidade como agente social. Começamos aí falando um pouco sobre isso, já foi outros assuntos, mas o interessante é isso, que um tema vai puxando o outro. Mas nesse bloco eu quero voltar um pouquinho a falar sobre a igreja, o papel da igreja na comunidade. Quero que o pastor Douglas fale um pouquinho, pastor, sobre a igreja metodista, que hoje em Pouso Alegre chegou abraçando a cidade, veio aí um pouquinho, ele foi de pouquinho, andando um degrau de cada vez, e hoje, graças a Deus, aí está com uma igreja maior, uma igreja grande, pessoal chegando e as pessoas vendo o evangelho acontecer através da vida do Senhor, da sua igreja. E a metodista não é só, a gente sabe que é uma igreja que tem um nome muito grande no país, né? No Brasil, fora do Brasil, né? Então, conta pra gente aí, pastor, um pouquinho qual que é o papel hoje da metodista aqui na cidade de Pouso Alegre, a metodista no geral nacional aí. Eu creio que o nosso papel como igreja, o nosso primeiro pensamento deve ser uma igreja para a cidade, né? Eu tenho sempre afirmado e falado isso enquanto igreja local, que nós precisamos ser uma igreja para a cidade, né? E que todos nós como igrejas, né, denominações, possamos ter esse pensamento, né? Porque se cada um exercer a sua vocação, o seu chamado, né? Porque nós temos uma vocação específica, né? Um chamado, uma missão. Nós somos criados para gerar essa transformação. E cada um tem o seu serviço, o seu modo de trabalhar diferente. Então, se todos nós encarnarmos isso em nós, de que nós estamos aqui para transformar a cidade, a gente vai ver resultados muito mais concretos. Porque onde a gente vive a intensidade da missão, a gente também vive resultados e retornos mais concretos, né, para a nossa cidade. E nós, como igreja metodista, temos esse pensamento. Estamos aqui para abençoar a cidade, para ser uma igreja para a cidade. E com isso, nós assumimos sempre o nosso desafio, a nossa responsabilidade social. Recentemente, nós
Temos cedido espaço do nosso templo para os encontros e assembleias do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, que hoje até então é presidido pela Maju, né, que é a presidente desse conselho. Esse conselho tem as suas reuniões, né, cedida lá pela Igreja Metodista. Não é um trabalho da Igreja Metodista, o Comad é um trabalho da cidade, mas nós como igreja cedemos o espaço para que esse evento, essas reuniões estejam acontecendo, porque nós queremos servir a cidade de fato. Recentemente também nós realizamos aí na cidade entregas de alimentos, de sopa para aqueles que moram aí, estão na rua, né? Nós queremos, talvez pela nossa simplicidade, eu digo, na ação, porque nós não conseguimos ainda fazer muitas coisas, mas através das pequenas coisas, cremos que nós podemos gerar uma transformação, né, muito grande na vida das pessoas. Ajudamos também uma outra creche que estava necessitando de alimentos, e aí a gente vai trabalhando, né? O nosso desejo é que, se todos tiverem esse mesmo pensamento, essa mesma perspectiva, a nossa cidade vai ser transformada. O que eu vejo hoje é que a gente sempre percebe as igrejas ou pessoas falando mal das estruturas sociais, mas o nosso papel não é esperar de quem vai fazer, e sim fazer, né? Os profetas da época lá de Israel sempre agiam com autoridade, né? Se manifestavam contra ou a favor, mesmo que eles pagassem um preço em relação ao que eles estavam falando, mas eram pessoas que eram comprometidas com a transformação do contexto. E a melhor coisa que a igreja pode fazer é anunciar um futuro diferente para a nossa cidade, tanto na economia, tanto na política, tanto em todas as estruturas da cidade. A igreja ela precisa anunciar esse futuro diferente, porque ela é a promotora, né, da justiça, a promotora da paz. A igreja tem esse poder de gerar essa transformação aí na cidade. E é bacana, igual o senhor falou, às vezes a gente fica esperando o órgão público fazer isso, não, porque é obrigação fazer. Gente, mas não funciona assim, né? É igual aquela história, né? Se cada um movesse um grãozinho, fizesse ali a sua parte, um montante seria feito, né? E é interessante ver na igreja fazendo esse trabalho de alimento, de levar a sopa, né, para quem precisa. É um pouquinho, é pouco. Não, a gente fez aí para 10, 15 pessoas, mas são 10, 15 pessoas que já foram supridas, né? Se hoje a gente faz 10, semana que vem mais 10, assim, outras igrejas, outras comunidades vão fazendo do mesmo jeito, e a gente sabe que isso aí vai formar vai ser um montante, né? Uma corrente, né? Porque isso é o reino de Deus. E o reino de Deus ele está acima da denominação. O reino de Deus ele está acima de uma igreja local, porque ele é muito maior do que isso. E nós estamos querendo aqui falar do reino, né? Porque o reino é o que importa, né? A palavra de Deus diz que esse reino ele está dentro de nós, né? Nós estamos aguardando o reino dos céus, que é aquilo que nós vamos ter, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo lá na glória, mas a palavra também fala, além do reino dos céus, fala do reino de Deus, e esse reino de Deus é para ser vivido aqui e agora, né? E ele é paz, ele é alegria, ele é justiça, né? A própria palavra traz isso para nós, então ele precisa ser encarnado agora. O reino de Deus é aqui e agora, né? Esse é o nosso desafio. Se a gente assume esse papel, esse compromisso, nós vamos colher frutos para o Senhor, né? E isso vai ser maravilhoso, e isso vai ser um grande avivamento, porque o avivamento, uma das características de um grande avivamento é que a geografia é transformada, o contexto social é transformado, o contexto de toda a cidade ela é transformada. Isso é resultado de um avivamento, e que Deus possa trazer esse avivamento para a nossa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que a gente está precisando, né? Acho que é algo que todos necessitam, né? Pastor, fala um pouquinho pra gente aí quais são os projetos futuros aí que vocês têm trabalhado entre igrejas aí para fazer essa comunidade mesmo crescer, né? Em termos de igreja local, nós temos uma visão bem definida que o Senhor tem nos dado, que é trabalhar o discipulado
através das células, né? Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, ele disse para os discípulos, né, ide fazer discípulos, né? Essa autoridade me foi dada e eu transfiro esse poder para vocês, essa autoridade, então ide fazer discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aí ordenando eles a guardarem tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Nós cremos que esse é o principal chamado de Deus para nós, né? Como eu disse, a minha missão é ganhar vidas para Jesus. O meu chamado é pastorear, né? O meu serviço é pastorear. Talvez você possa ter outro serviço na vida da igreja, mas a sua principal missão sempre será ganhar vidas para Jesus. E se a gente assume esse papel, nós vamos ver, né, um cuidando do outro, um gerando o outro, discípulo gerando discípulo, através das células que nós temos como principal atividade da igreja, onde acontecem as coisas vitais da igreja, é nas nossas células, né? Então, nós desejamos continuar avançando e crescendo nisso, né, nesse projeto de trabalho. É interessante, até no programa da semana passada, né, o pastor Sérgio da comunidade da igreja Batista Calvário, ele falou muito sobre a célula, né? Eles têm um trabalho também de célula muito grande. Fala um pouquinho pra gente, pastor, qual que é a visão hoje da Metodista referente a esse trabalho de célula, que é um trabalho que a gente vê que dá resultado, né? Mas também tem que ser um trabalho muito bem feito e é trabalho, né? É trabalho. É porque a célula, ela tira de nós esse comodismo, porque nos instiga a cuidar do outro, a abençoar a vida do outro, né? A orar pelo outro. Então ela faz constante esse exercício para nós. E principalmente isso, a célula, ela é mais fácil a sua mobilização para gerar alguma coisa, né? Por exemplo, dei a ideia falei do projeto do Sopão que realizaram, isso partiu de uma célula, né? Um grupo realizou essa atividade, então as ações ficam mais fáceis de acontecer. E a visão hoje da célula, principalmente, muito mais do que o crescimento, é cumprir o ID de Jesus, né? Muito mais qualquer outra coisa que essa visão pode trazer para nós, o nosso propósito é cumprir o ID de Jesus e estabelecer o reino dele aonde a gente está, a partir de cada crente, né? Porque a gente tem a certeza, a convicção de que cada um de nós, né, somos discípulos, somos ministros do Senhor da nova aliança, cada um de nós tem a autoridade do Senhor, tem a bênção do Senhor para multiplicar, tem a bênção do Senhor para pregar a palavra, a bênção do Senhor para ministrar cura, libertação e a paz por onde passar. Então, a nossa principal visão de ser uma igreja em células é ser uma igreja que cumpre a palavra de Deus, que cumpre aquilo que o Senhor realmente espera que nós venhamos a cumprir, né? Que é ganhar, né, a cidade para Jesus, as pessoas para o Senhor Jesus Cristo, cuidar bem delas para que elas possam reproduzir isso em outras vidas. E o legal é isso, né? O cuidar, né? Porque ali a gente não está só resgatando a alma, pregando o evangelho, mas além de tudo isso é aquele cuidado, é um ajudando o outro, né? E uma coisa que a gente sempre fala muitas vezes quando nós vamos ministrar é que o pastor não é ele que tem que ganhar a ovelha. O papel do pastor é cuidar. Quem gera a ovelha é a ovelha, né? Ali, então, o trabalho é colocar mesmo a igreja em ação, né? O interessante é você quer, igual você falou, não ficar naquele comodismo, a ovelha, o membro ali sentado, só esperando vir. Não, gente, a gente ir para as ruas mesmos e fazer, né, isso acontecer, gerar, né? Gerar essa vida. Nós, como igreja metodista, nós temos o discipulado caracterizado em 3 aspectos muito importantes na igreja. Primeiro é na perspectiva da salvação, da santidade e do serviço. O discipulado, através das células, ele deve promover a salvação, a busca pela santidade e o despertamento para o serviço nos ministérios da igreja, né? E um lema que nós temos enquanto igreja é Igreja Metodista, uma comunidade missionária a serviço do povo, né? Espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra. Então esse é o nosso desafio, né? Ser uma igreja com células em células, sempre buscar a cumprir o ID de Jesus através desse cuidado, desse amor, e algo que a gente falou no começo, no primeiro bloco, é
ser uma igreja que valoriza os relacionamentos, né, que se relaciona. Hoje as pessoas estão carentes, né, de relacionamento. Quando você chega para ela, para conversar, para oferecer uma oração, apenas para oferecer a sua amizade, essa pessoa ela se sente valorizada. E como as pessoas hoje precisam se sentir valorizadas, né? E a célula traz isso, né, para nós, esse resgate de voltar a ser como a igreja primitiva, a igreja de Atos 0. E é bom isso, né? Porque a comunidade ela se sente segura. Muitas pessoas, e quando precisa de algo, tanto espiritual como material, ela sabe que quando ela busca ali a porta de uma igreja, ela sabe que ela tem. Isso que é o bom, né? As portas abertas da igreja, as pessoas ali trabalhando com esse coração aberto, eles sabem, né? Aonde bater, quando buscar, com quem buscar, né? Então, assim, para aqueles que precisam desse amor, dessa acolhimento aí, passa pro pessoal aí o endereço da igreja, os horários de culto aí, como que eles acham vocês? Bom, a nossa igreja está situada na Avenida Moisés Lopes, número 984, no bairro Árvore Grande. Nossas celebrações acontecem nas terças-feiras às 19h30, domingo às 10 horas da manhã e domingo também às 19 horas, né, na Avenida Moisés Lopes, 984, no bairro Árvore Grande. E nos demais dias da semana, as células acontecem nos lares. Facinho de achar, gente. Você chegando ali, final da DIC 1 ali, você já vai ver logo quando você entrar na Moisés Lopes. Mas é muito bom, pastor, muito bom saber que a igreja está crescendo, que os trabalhos estão crescendo. A gente sabe que a cidade precisa, né? As pessoas realmente estão precisando e graças a Deus eles têm buscado. Hoje a gente tem visto aí tantos problemas financeiros e emocionais aí na população em geral. E a gente vê que hoje eles veem que realmente a única solução é Jesus, que a gente sempre fala, né? Se com ele é difícil, imagina sem ele, né? É verdade, né? E que esse sempre possa ser o nosso desejo, né? De vivenciar essa unidade pelo reino do Senhor, né? Muito mais que uma denominação, o importante é a gente viver o reino do Senhor. E o nosso desejo é que nós, como igrejas em Pouso Alegre, né? A igreja de Pouso Alegre e todas as igrejas, que nós possamos sempre estar juntos, unidos no mesmo propósito, né? A palavra de Deus diz: a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor, e que a nossa unidade possa trazer a glória do Senhor sobre Pouso Alegre, e que Pouso Alegre seja conhecida como a cidade onde o reino de Deus está sendo vivenciado todos os dias. Amém, glória a Deus. A gente vai ver isso acontecer em nome de Jesus, e eu creio que é breve. Amém. Breve, porque as pessoas estão desejando isso, né? Todos estão desejando. Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço você que esteve com a gente aí até agora. Como a Rose sempre fala, né? Um programa maravilhoso. E eu quero que você esteja ligadinho com a gente aí de segunda a sábado aqui no TV Libertas, programa Ministrar, que muita coisa bacana sempre está tendo para vocês aí, tá? Um grande beijo e até a próxima. 3, 2,